Showing off, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? We'll make this happy. Agora vou falar do altar. Para quem for visitar pela primeira vez, todas as unidades em que chamamos de Jorei Center, existe um altar que é dividido em 3 partes. No centro fica uma imagem da luz divina, que é uma caligrafia japonesa, que é composta por 5 ideogramas, que significa verdadeiro Deus de grandiosa luz, e que representa o Supremo Deus, que é a base da Igreja Messiânica, Criador do Universo. E do lado direito existe uma foto do fundador, Meishu Sama, e do lado esquerdo existe um arranjo floral do estilo japonês, conhecido como Ikebana. E todo messiânico, quando chega ou quando sai de uma unidade, se dirigimos a este altar para os cumprimentos, fazendo 3 reverências em sinal de respeito e gratidão a Deus, e na sequência com 3 palmas. Mas não se preocupe, que este é um processo que é mais interessante você aprender quando você estiver presencialmente, aonde o plantonista com certeza solicite para que ele possa te orientar como faz corretamente essas reverências. Tá ok? Agora vamos falar um pouco, um resumo, quem é Meishu Sama. A partir do momento que você ingressa na religião, existe livros como A Luz do Oriente, que conta a vida de Meishu Sama ou Mokichi Okada detalhadamente. Mokichi Okada, conhecido religiosamente como Meishu Sama, que significa Senhor da Luz, ele nasceu em Tóquio, no Japão, no dia 23 de dezembro de 1882. E desde criança, sempre ligado às artes, tinha o desejo de resolver os problemas da humanidade. E após muitos infortúnios que aconteceram em sua vida familiar e empresarial, foi despertando o seu interesse em salvar as pessoas. E, por volta de 1926, ele alcançou o estado de suprema iluminação, aonde foi revelada por Deus a sua missão e também os conhecimentos e a força necessária para a construção dessa nova civilização, livres das doenças, da pobreza e dos conflitos. E em 1945, iniciou a construção dos protótipos do paraíso terrestre, também conhecidos como solos sagrados, aonde foram construído o solo sagrado de Atami, Hakone e Kyoto, onde representa para todos nós messiânicos lugares paradisíacos. Para quem visita-os, se sente com uma paz interior enorme. E hoje, como foi dito anteriormente, existem 5 solos sagrados no mundo: 3 no Japão, que acabei de citá-los, 1 na Tailândia, felizmente 1 no Brasil, na represa Guarapiranga, em São Paulo, capital. E já com projetos de construir o próximo no continente africano. Então Meishu Sama, além de transmitir essa poderosa luz de Deus, que purifica o corpo e o espírito, o Jorei, nos deixou os 5 solos sagrados. Para quem os visita, realmente se sente maravilhado, com tanta beleza e uma energia espiritual muito fortíssima. E o mais importante, tudo isso não ficou só para ele. Então nos outorgou com a medalha Orikari, Luz Divina, que permite para qualquer ser humano
ser seu representante e representante do Supremo Deus só no gesto de levantar as mãos, esta luz que representa amor e força na salvação das pessoas que estão principalmente sofrendo. E Meixo Sama também deixou muitos textos a respeito de saúde, alimentação, agricultura, arte, política, educação, entre outros assuntos, todos eles revelados por Deus e dando início, aí sim, à transformação da cultura materialista e egoísta para uma cultura altruísta e espiritualista. E por fim, ele faleceu em 10 de fevereiro de 1955. Então, este é o resumo e a base para a construção de um mundo ideal, o paraíso terrestre, onde a saúde, a prosperidade e a paz poderão reinar em suas vidas a partir do momento quando você toma o conhecimento da filosofia, do Jorei e dos ensinamentos. Irei contar uma experiência de fé do dia 13 de 11 de 2020, com o título Quando voltei ao trabalho, no final de junho, contraí a Covid-19, da Melissa Nascimento Ribeiro Ferreira, da Igreja São José dos Campos, Jorei Center, São José dos Campos, São Paulo. Em consequência da pandemia, meu marido, juntamente com outros colegas, foi desligado da empresa onde trabalhava. Eu passei a trabalhar em regime de home office. Procuramos não questionar a situação, pelo contrário. Oramos, entregamos para Meixo Sama e confiamos que era um prenúncio de bons acontecimentos. Nesse período, iniciaram-se as transmissões dos cultos diários da sede central pela Isonomia TV. Dessa forma, meu marido e eu e a nossa filha caçula passamos a iniciar o dia orando a Deus e a Meixo Sama com culto matinal. E, a terminar com o culto vesperal, líamos os escritos divinos e praticávamos muito Jorei. Meu esposo dedica como assistente de família e recebeu a orientação de estar ainda mais atento ao acompanhamento dos membros e frequentadores, mesmo à distância. Quando voltei ao trabalho, no final de junho, contraí a Covid-19 e meu marido também passou a apresentar os sintomas. Ultrapassamos essa purificação por meio do Jorei, o qual praticávamos em média 4 horas por dia em nosso lar. Dessa forma, os sintomas foram melhorando e em poucos dias nos recuperamos por completo. Nossa filha caçula, de 12 anos, que nos ministrou Jorei nesse período, não apresentou nenhum sinal da doença. Durante esse período de purificação, meu esposo recebeu a notícia de que havia conseguido se aposentar. O processo que estava parado há alguns meses fora finalmente aprovado. Como gratidão, ele ofereceu um donativo especial com o valor integral do seu primeiro salário. Cerca de um mês depois, recebeu uma proposta de emprego e já está trabalhando. Agradeço a Deus pela nossa saúde, harmonia e felicidade em nosso lar, bem como pela permissão de servir a obra divina como instrumento de Meixo Sama. Me comprometo a manter-me constante nas práticas básicas messiânicas que são nosso alimento espiritual diário. Muito obrigado. Bom, meus amigos, agora iremos encerrar com um calendário de Meixo Sama
do dia 20. Nem sempre é possível determinar o lado bom ou mal das coisas apenas do ponto de vista humano. Meishu Sama. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e compartilhe. Irei colocar links para que você possa perguntar ou tirar algumas dúvidas. Este podcast Nova Era Atualidades estará sendo exposto também na plataforma Spotify e Rádio Public e outros, e também nas minhas redes sociais. Obrigado mais uma vez. Aqui que vos fala é Carlos Ribeiro, direto de São Paulo, capital. Nova Era